Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone, eu sou especialista em imigração e eu ajudo você a imigrar de forma planejada e mais segura. Hoje nós vamos falar sobre o visto D-120, que é o visto de procura de trabalho. Por que eu resolvi gravar esse conteúdo? Porque quando vocês começam a me perguntar muitas coisas a respeito desse tipo de visto, eu vejo que é o momento da gente criar um conteúdo a respeito do assunto. Muitas pessoas têm vindo, tanto através do meu site, quanto através do Instagram, principalmente, perguntar coisas muito específicas a respeito desse tipo de visto. E o mais interessante, as perguntas elas se repetem. E quando elas se repetem é porque muita gente tem dúvida a respeito disso. Infelizmente, a internet tem dessas coisas, tem muita informação truncada, muita informação que às vezes não é muito confiável, e tem também muita informação boa. Claro, tem muita gente especialista mesmo no assunto e que pode trazer informações boas para vocês. O mais importante é assim, as pessoas imaginam que esse visto de procura de trabalho, ele é um visto que é o salvador da pátria, né? Aquele visto que vai resolver o problema de todo mundo. E na verdade não é. Primeiro, ele foi criado de uma maneira que ajudasse o Estado, ajudasse o país, Portugal, a trazer profissionais para linhas de trabalho que tinham mais dificuldade de encontrar profissionais qualificados, que é na área, por exemplo, de construção civil, porque o empregador, por exemplo, o dono da construtora, ele não poderia dar uma promessa de contrato de trabalho e entrar no visto D1 ou no visto D3 sem conhecer pelo menos a pessoa, sem fazer um teste com a pessoa. Então, ficava muito mais difícil realizar contratações dessa forma. Então, o governo entendeu que dessa maneira seria mais fácil, então fez o quê? Criou-se esse nicho, né, esse novo visto, para incentivar realmente que as pessoas viessem em busca desses trabalhos mais específicos. Eu citei a construção civil porque era realmente a área onde se tinha mais dificuldade de se encontrar mão de obra qualificada e que tinha mais dificuldade de fazer esse trâmite de contratação à distância, diferente de um profissional de TI, por exemplo. Aí o governo foi lá e criou esse tipo de visto. Ele é muito utilizado para o pessoal do Oriente Médio, né? Muita gente do Oriente Médio vem através desse tipo de visto, e os brasileiros também têm buscado essa alternativa. Mas é importante dizer que, embora ele tenha facilitações, como por exemplo, você não precisa ter uma conta bancária em Portugal, basta você comprovar que você tem 4 salários mínimos portugueses. Por quê? Porque o visto que vem no seu passaporte, ele tem uma validade de 4 meses. E esses 4 meses são suficientes para que você busque, de fato, um trabalho. Então, você tem que comprovar que você tem 4 vezes o salário mínimo, porque se em 4 meses nada acontecer, você não conseguiu o emprego, pelo menos se manter no país, você consegue através desse dinheiro que você tem, essa poupancinha. Fora isso, você precisa do quê? Da passagem de volta. Por que você precisa da passagem de volta? Porque se dentro desses 4 meses você não conseguir encontrar um emprego, eu falei da construção civil, mas pode ser um emprego em qualquer área, tá bom? Mas vamos imaginar que você não conseguiu um emprego por contrato de trabalho. Automaticamente, esse visto ele vai expirar e você precisa retornar para o seu país de origem. Quer dizer que você nunca mais vai entrar em Portugal? Não. Você pode retornar e depois de um tempo pedir, inclusive, novamente o mesmo tipo de visto. Não tem problema nenhum. O que acontece é que você precisa estar ciente de que no dia da entrevista no AIMA, ou seja, depois desses 4 meses, você precisa estar com um contrato de trabalho, você precisa estar contratado por uma empresa em Portugal para que você substitua o seu visto
pelo título de residência com validade de 2 anos. Durante esses 2 anos, aí sim, se você sair desse trabalho, trocar de trabalho, ficar desempregado, não ficar, aí não tem problema. Você não precisa justificar para as autoridades o que vai acontecer durante esses 2 anos. Mas até o momento dessa primeira entrevista, já em solo português, você precisa estar trabalhando. Muita gente pergunta: posso abrir uma atividade, tirar lá os recibos verdes? Não pode, tá bom? Eu tive um caso de uma cliente que me procurou para fazer um outro tipo de serviço, nada a ver com o processo de visto, e ela tentou fazer com os recibos verdes e o CEF negou. Na época era o CEF, né? O CEF negou o pedido dela e pediu para que ela apresentasse um contrato de trabalho. Deu um prazo para ela, para que ela apresentasse o contrato de trabalho, porque o visto estava relacionado ao contrato de trabalho. Depois ela conseguiu e ficou resolvida a questão. Mas essa é uma pergunta muito recorrente e que vocês precisam saber. Não adianta ir até lá, abrir uma atividade, começar a passar notas fiscais, né, faturas dizendo que você está prestando serviço para uma empresa, e de fato você pode, inclusive, estar trabalhando nessa modalidade, mas ela não serve para esse tipo de visto. Isso é importante vocês saberem. Outra questão: às vezes me procuram famílias, casal com filhos, e querem vir para Portugal e trazerem os filhos. Esse tipo de visto de procura de trabalho, ele não dá direito a reagrupamento familiar dos filhos. Ele não dá direito. Por quê? Lembra que eu falei que esse visto foi criado para atender uma determinada demanda de trabalho aqui no país? Pois então, exatamente por conta disso, o governo sabe o quanto que esses empregadores pagam, e eles sabem que o que eles pagam não é suficiente para entrar naquela conta que eles fazem para reagrupar a família, que é 50% do salário mínimo para cônjuge e mais 30% para cada filho. Eles sabem que qualquer empregador dentro dessa classe vai pagar o quê? Um salário mínimo. Então não será suficiente para realizar o reagrupamento familiar. Por isso que não é permitido. O que você pode fazer é o casal vir com o visto, cada um com o seu visto, e depois tentar uma manifestação de interesse para os filhos em função da escola. Isso é possível fazer. Só que você vai precisar, de qualquer maneira, comprovar que tem condições de mantê-los financeiramente no país. E assim, a gente sabe o quanto que está sendo difícil legalizar as pessoas através de manifestação de interesse. Então tem que pensar muito bem. É uma saída? Sim, é uma saída. Eu estou incentivando a imigração ilegal? De forma nenhuma, mesmo porque vocês sabem, vocês estão cansados de saber que eu sempre indico que venham com um visto. Mas se a sua situação não permite nenhum outro tipo de visto, que tem que ser essa, você tem que saber todas as variantes dela, o que você pode fazer, até onde você pode ir e o que você não pode de jeito nenhum. Não adianta querer pedir reagrupamento familiar por essa qualificação, porque não vai dar, a não ser que você venha, vá trabalhar numa empresa, tenha muita sorte e ganhe sim, vamos supor, 1.500 euros, 1.800 euros, que seja suficiente para poder fazer o reagrupamento familiar. Aí é possível, e aí você vai conseguir. Mas, por norma, dentro da experiência que a gente tem, é muito raro isso acontecer. Então, se você tem intenção de vir para Portugal para trabalhar e tem filhos, você precisa sim fazer uma análise mais detalhada, mais aprofundada, para ver o que a gente pode fazer em relação a essa estrutura familiar. De repente, buscar outras alternativas de visto que não seja esse visto de procura de trabalho. Também vejo pessoas qualificadas para visto D7, para visto D2, para visto D4, D1, D3, enfim, todos os outros vistos, pensando na possibilidade de vir com visto de procura de trabalho. Gente, vocês não precisam fazer isso. Às vezes tem um facilitador, que é a questão de, não precisa abrir conta, não precisa comprovar isso, aquilo, mas você vai ter que arrumar um emprego e vai ter que apresentar um contrato de trabalho.
Então fiquem muito atentos ao que vocês enxergam, ao que vocês assistem aí na internet, porque de repente é uma solução imediatista, uma solução onde você vai achar, não, vai resolver meu problema, é uma coisa rápida, eu vou conseguir fazer. Só que a médio prazo, depois que você chegar em Portugal, pode sim virar um problema e você ter que ir embora do país, porque você não cumpriu o requisito pós. Eu falo sempre que a internet explica muito do que é do imediato. Tudo que acontece agora, tudo do agora, né? Ah, não, para você vir agora, você faz isso, você tira um visto X que é mais fácil, você faz tal coisa que é mais fácil, você vem com a sua carteira de habilitação e fique com ela porque é mais fácil. Só que ninguém vem para a internet para explicar para vocês o pós, o que acontece depois. O que acontece se não der certo? E se der errado? E se você não conseguir cumprir as exigências que são solicitadas depois? O que acontece? Ninguém fala. Infelizmente, é isso. As pessoas estão aqui só para falar as facilidades do início. Porque é muito mais gostoso, gente, sinceramente, falar para vocês só coisa boa, né? Tudo que é mais fácil, tudo que é melhor, tudo que beneficia a gente, o que dá like, né? O que dá visibilidade pra gente. Mas infelizmente depois isso pode custar caro pra família e eu, sinceramente, não estou disposta a entrar nesse rol de pessoas que vão pra internet para vender facilidades e depois ver famílias passando dificuldades e tendo que jogar no lixo um sonho de viver fora do país. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui comigo nesse vídeo, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.